Reginaldo. Alô, galera! A partir de agora, chegando no Panicão, no rádio, no YouTube e na televisão. É hoje, bicho. Eita, um dia especial. Pois receberemos ele, que pouca gente sabe, mas começou como paraquedista. Capitão do Exército. Foi vereador e deputado federal pelo Rio de Janeiro. É, esse cara é fera. O pai do 01, do 02, 03, 04. Porra, bicho, parece telecena, galera. É, o pai da Laurinha também. O filho do seu Percy, da Dona Olinda, casadão com a Santa Michele, galera. Essa, mais que uma mulher, uma guerreira, que luta pelo avanço do voluntariado no país. Inclusive, a pedido dela, teremos transmissão em Libras. É, essa é companheira pra aguentar esse pentelho, bicho. Ele aí, ó. E mais do que nunca, ele, mais que um militar, um presidente, mais que um presidente, um torcedor do Palmeiras. Às 7h37, o homem que tem nome de craque, o chefe da nação, Jair Messias Bolsonaro, galera. Eita! Olha, quase o programa inteiro pra introduzir, bicho. Caprichou, hein, gordão? Chegou cedo. Ele deu uma cansada, Nunca vi ele chegar tão cedo na rádio. Texto do Guerec é canhoteiro, hein? Canhota. Texto Mas nós do dá um gás Guerec. aqui. Hein, gordão? Eu tô precisando- Muito bem, teremos também a presença aqui hoje do nosso querido Rodrigo Constantino, que gentilmente veio fazer o programa. Inclusive, eu não queria que você fizesse, você já foi pro Morning lá. O que tem de traíra aqui também? Tava lá no Morning. Aqui na rádio, presidente. Aqui na rádio tá pior que Brasília. Tudo viu? certo, obrigado, viu, Bolsonaro? Obrigado por você ter vindo aqui, dando essa colher de chá pra gente. O Bolsonaro já veio várias vezes no Pânico e tal, mas como presidente é a primeira vez que você tá aqui com a gente pra bater um papo. Pô, obrigado mesmo, você deu uma colher de chá, tanto programa importante que tem na Jovem Pan, Jornal da Manhã, o Pingos nos Is, programas que tem mais estrutura, programas, e você veio dar uma colher de chá aqui pro Pânico. Uma honra, né? Obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês. Temos uma grande responsabilidade. Nós sabemos qual vai ser o futuro, qual poderá ser o futuro do nosso país. E eu gostaria de falar com vocês muita experiência de presidência. Porque se for uma surpresa para vocês, ser presidente, para mim também foi. Eu não tinha nada para chegar, né? Tinha apenas a força de vontade. E contava com Deus, no meu entender. E com a participação, o interesse da população em mudar aquilo que estava acontecendo até aquele momento. E como é difícil fazer um ministério. Não pela escolher gente boa, por pressões para escolher gente deles, para continuar tudo como estava. Então, é por aí a nossa conversa. Estou à disposição de vocês. Boa, boa. Quem vai fazer a primeira? Consta? Muito obrigado, muito obrigado, uma deferência. Presidente, seja muito bem-vindo. Minha primeira pergunta tem a ver com os trajes que eu escolhi, por exemplo, para estar aqui hoje. A seleção brasileira, a camisa do Brasil, a bandeira nacional, passou a ser vista até por juízes, até por algumas pessoas do Poder Judiciário, como um partidarismo. E eu queria tentar entender do senhor a que o senhor atribui isso e se existe algum problema num cidadão brasileiro ostentar com orgulho as cores verde e amarela do seu país, se isso é votar num candidato A ou B e por quê? Constantino, eu tenho rodado o Brasil todo desde o primeiro momento que assumi a presidência. É uma satisfação muito grande cada vez mais ver o nosso Brasil pintado de verde e amarelo. O outro lado sempre dava uma prioridade muito grande para o vermelho. Tá? Então esse retorno do patriotismo se faz presente. Se deve a quem? Olha, eu acho que é um despertar da população. Essa cor não é sua nem minha, é de todos nós, 215 milhões de brasileiros em todo o país. Eu costumo fazer minhas paradas inopinadas de helicóptero. E nesses intervalos a gente vê cada 3, 4 fazendas uma vara de bambu esticada, uma bandeira na frente. O pessoal voltou a confiar no seu país, a acreditar no seu país, a ver que o político, né, não são todos iguais. Como na imprensa, não são todos iguais também. E a esperança foi renascendo no meio da gente. Quando alguns falam simplesmente, olha, a inflação aumentou, não sei o quê, o cara tem que botar na mesa ali o que aconteceu, uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hidrológica muito alta, muito grande o ano passado, e o que nós fizemos para vencer isso daí e fazer comparações do Brasil com países da América do Sul e também com a Europa como um todo. Você vê o que está acontecendo na Alemanha, voltaram a consumir combustíveis fósseis, né, poluentes.
Vê na França, por exemplo, tá? 40 dias as florestas estão ardendo em chama lá. E olha que a França é um terço de uma pequena parte da Amazônia, né? É um terço do estado do Amazonas. E fazendo essas comparações, ver para onde está indo. Vamos esquecer Cuba e Venezuela. Ver Argentina, Chile. Qual o serviço mais procurado agora na Colômbia, que é o de passaporte? Nós queremos isso para o nosso país. E eu peço a Deus para estar errado, mas já tenho conversado com as Forças Armadas. Brevemente vamos ter que nos preparar para uma operação acolhida no Rio Grande do Sul. Porque não tem como dar certo esse tipo de política que esse pessoal faz, né? É apenas demagogia. Eles sufocam o capital, sufocam a iniciativa privada, a liberdade cada vez mais ela vai sendo perdida, até que chega um ponto que nós nos transformamos todos iguais, na miséria, na pobreza, na desgraça, né? E entendo que essas eleições agora, dia 2, é essa marca. Eu sou bom, o melhor. Eu acho que o que tem na mesa é um self-service. É a mesma coisa aqui, que é o mais bacana aqui, que é o melhor, né? É um de nós, não adianta você pegar um cara de fora, é um de nós que está aqui. E a gente vê hoje em dia que esse self-service está mesmo sendo self-service, né? Tem pouca coisa para você escolher na mesa. Eu queria aproveitar e mandar uma pergunta nesse sentido. Está bonito, hein, Superman? Obrigado. Hoje ele veio mais bonito veio ainda. preparado. Veio bonitão. Maquiadíssimo. Não tá? Tá parecendo um boneco de cera. Maquiou Eu tô hoje. cheiroso também. Nossa senhora. Presidente, cuidado. Não, mas peraí. Presidente. Cuidado que o Supla veio aqui, ó. Você respeite o presidente, Conta o que viu? aconteceu. Pera lá, deixa ele fazer a Deixa o pergunta. seu lado liberal para depois. A gente teve aí um número considerável de filiações de pessoas jovens, né? Os jovens aí entre 16 e 18 anos, num número considerável de milhões. Aí eu queria saber, presidente, com relação à entrevista que me deixou até constrangido, com vergonha alheia ontem no Jornal Nacional, você entende que essa maneira, né, de promover de maneira desonesta, com perguntas enviesadas, passando pano, sem atribuir ao Lula diretamente os esquemas de corrupção que aconteceram, você entende que o jovem ele vai capturar esse discurso de ontem patético do pessoal da Globo e vai acreditar nisso daí? Porque muitos deles não viveram o mensalão, não entendem o que foi o esquema de cleptocracia do Petrolão e tudo que aconteceu na era petista. A pequena parcela é influenciada sempre. Não tem como você falar que não vai atender alguém, ainda mais quando levanta a bola para ele dizer que, ou melhor, o bom é dizer que ele não deve mais nada à justiça. Nossa. Você pode ver, o Lula saiu da cadeia por uma reinterpretação da segunda instância. E ele saiu da cadeia, tinha 3 condenações, não poderia ser candidato. E daí o Fachin, que sacou a questão do CEP, né? Devia ser julgada lá em Brasília e não em Curitiba. E daí foram anuladas essas condenações, ele voltou para a primeira instância, em Brasília. Algumas das coisas que ele era acusado já tinha o prazo prescricional, ou seja, não vale mais, até pela idade dele também, que ajudou a aumentar esse prazo. Então a população não sabe o que aconteceu. Por exemplo, quando eu falo em água para o Nordeste, o endividamento da Petrobras entre 2003 e 2015, na época do Lula e Dilma, o endividamento chegou próximo de 900 bilhões de reais. Como é que é esse endividamento? Compravam sondas e não recebiam, começaram a fazer refinarias, não concluíram, compraram refinaria lá fora, eles entregaram duas refinarias nossas da Petrobras lá na Bolívia. Então esse montante, tem um economista aqui do meu lado aqui, daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. É uma coisa fantástica. Você vê, ontem não perguntaram para ele, esse empréstimo do BNDES para fora. Eu pensava, Constantino, que fosse uma caixa preta. Não é caixa preta, foi aprovado em emendas a medida provisória, fez nas coxas dentro da Câmara, tá? E o BNDES também emprestou muito dinheiro para fora. Por exemplo, para a Venezuela, o contabilizado agora pelo BNDES, só da Venezuela, o prejuízo está em 1 bilhão e 60 milhões de dólares. São 5 bilhões de reais. Parte dessa grana foi para fazer o metrô de Caracas. Agora, foi no governo Lula e Dilma. A Dilma é mineira. Não tem metrô em Belo Horizonte. Bater estação Guido Mantega. Tem. Caraca, você vai ter lá a estação. Bonita, presidente. E aeroporto o que é também, garantia do na empréstimo Angola. da Cuba com base em charuto.
Sim, Agora, me fala uma coisa. Se eu não visse, eu não acreditava a questão do charuto, tá? Ô, presidente, por que você falou que você vai ser preso se você perder a eleição? Por que você... Eu falei isso? Você não falou isso? Olha, o que eu vejo aqui no quadro que eu tenho duas alternativas. Essa ou outra, né? Que eu não vou polemizar essa questão aqui. Você pode ver, o que faltou para prender esses 8 empresários agora? Nada. Né? A questão, por exemplo, do Daniel Silveira. Quando ele foi preso, alguém queria que tomasse providência. Como é que eu vou tomar se a Câmara falou que está certa a cadeia dele? Eu não posso brigar com a Câmara toda. Quando ele foi posto em liberdade, foi condenado a 9 anos de cadeia, eu entrei em campo. A questão da graça, né? O indulto. Eu poderia fazer aquilo, então fiz aquilo. Não falta gente, muitas vezes, do meu lado, e é bom que existe o contraditório, dizendo que eu ia arranjar uma confusão com o Supremo. Eu falei, não posso arranjar confusão com a minha consciência. Daqui a pouco prende um filho meu por fake news, como o Carlos o tempo todo é visado, e eu vou agora eu vou falar que eu não posso ser preso. E o outro lá que falou besteira, ninguém nega isso aí, pega 9 anos de cadeia. Não tem cabimento acontecer essas questões no Brasil. E quando se fala liberdade, até brinquei agora há pouco, né? Mas não vou falar aqui, ouviu? Sobre liberdade. Tem certas coisas que uma vez perdendo, por favor, você não recupera mais. Nem com implante lá na frente você recupera. Nem com operação tapa-buraco, né? Mas tudo bem. Tem que se preocupar com isso, porque as novas ditaduras não começam como no passado. Um pé na porta, mata aí o opositor, exila, vai perdendo aos poucos. Quando você vê, você está completamente amarrado. E daí você não tem mais alternativa. E olha só, quando se fala em caminho para a ditadura, o Brasil está indo, sim, está caminhando, né? Não com a velocidade que estaria se tivesse o Haddad no meu lugar, mas não é pelo chefe do executivo. Que geralmente quem conspira e quem prepara para ficar no poder é o chefe do executivo, que tem a tropa na mão. É exatamente o contrário, é um outro lado. Por quê? A gente não sabe por que essa pessoa age dessa maneira, o que está na cabeça dela, né? Agora também a gente vê claramente que faz de tudo para prejudicar o nosso lado e o outro lado fica aí nadando de braçada. Você não vê nenhum petralha aí, petista, criticando. E essa questão dos 8 empresários... Eu conheço... Vocês erraram na mão nisso, presidente, porque até a imprensa militante reagiu. Editoriais condenando os excessos. Né? Talvez preocupados em perder anunciante, não sei. Não, e ontem o Pena tinha falado que havia uma suspeita de financiamento desses empresários, tudo, mas ontem mesmo a Folha de São Paulo e outros veículos deram que a única materialidade era uma matéria de WhatsApp, assim. Então, quer dizer, não parece que foi bastante infundado. Né, o que eles querem alcançar com isso? Pelo Luciano Hang. Ele tem uma mídia social bastante ativa e grande. Milhões. É que ele perdeu tudo de novo, é a segunda vez que ele perde. E outros empresários que anonimamente fazem campanha para mim ou mostram a verdade que está acontecendo por aí, acabam retraindo. Então a gente perde, vai perdendo dessa maneira. Até essa questão do nova adesão, não entrar com o celular. O que eu mais recebi em 2018 pequenos vídeos de pessoas pelo Brasil todo que iam votar e ia apertar lá o 17 e não saía. Já dava encerrado, aparecia lá o 13, o Haddad ali, e encerrava a votação. Eles querem evitar isso daí. Será que não conseguiram sanar isso ou isso existe propositalmente para tentar mexer no número da votação no final? Agora, tá um negócio, eu perguntei, né? Se alguém perguntar para vocês aqui, vamos supor, vocês acham que se alguém pudesse fraudar o concurso da Mega Sena, fraudaria ou não? Acho que não tem para responder, né? Eu vi como é que é feita a apuração. É praticamente impossível, eu digo praticamente impossível, que tudo passa pelo ser humano. E o nosso caso aqui é possível ou não? Nós vamos esperar arrombar a porta para depois botar uma tranca ou não? Agora, essa questão está afeta no momento as Forças Armadas. O querido Luiz Roberto Barroso convidou as Forças Armadas, em outubro do ano passado, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Eu acho que eu não sabia do que nós temos lá, né? Nem sabia que eu era o chefe das Forças Armadas. E nós colocamos lá o nosso comando de defesa cibernética, são pessoas altamente habilitadas, né? Para realmente destrinchar tudo aquilo e buscar uma maneira de falar, olha, a fraude aqui é quase impossível. Porque é impossível, a gente não pode
dizer. E no primeiro momento foram centenas de vulnerabilidades encontradas. Caramba. E pedimos muita coisa, não nos foi fornecida muita coisa e não vão fornecer. Por exemplo, nós pedimos os logs de 2018. E daí a informação deles. Olha, tinha que ter pedido até 75 dias após as eleições. Agora, a PF, em novembro de 2018, pediu os logs. E 7 meses depois, o senhor Giuseppe Giannini informou que os logs haviam sido apagados. Também o Giuseppe Giannini informou, está lá no inquérito, que os hacks ficaram desde o comecinho de março até o final do segundo turno dentro dos computadores do TSE. E quem informou isso? Giuseppe Giannini. Agora, por que começou? Por que isso tudo aconteceu? E quando acabou o segundo turno, chegou uma denúncia de fraude. E a ministra Rosa Weber pediu que o inquérito fosse instaurado. Pediu não, determinou. E a Polícia Federal imediatamente começou a trabalhar. O inquérito de uma ministra do Supremo, os caras deram prioridade. Tá? Que se houve fraude, quem fraudou? Quem ganhou? Eu. Depois viram que zero fraude da minha parte. Agora esse inquérito está em aberto, misteriosamente está em aberto, até hoje. Ele tinha que ser concluído. Se eu tivesse poder junto à Polícia Federal, eu acionaria a PF para que esse inquérito fosse concluído. Já tem elementos, me entender, para a sua conclusão. Tá? Agora, as pressões existem. Se falo influência na PF, quem menos influencia sou eu. Se eu pudesse influenciar, seria para a elucidação de casos como isso daí. Aliás, alguns presidentes começaram a falar já que talvez uma ala do STF tenha a sua polícia particular. Alguns já fizeram alusão, inclusive, à Gestapo, né, a polícia do Hitler, porque parece que tem decisões claramente inconstitucionais e ilegais, como essa busca e apreensão de empresários cujo crime foi ter desabafado numa rede fechada, né? E a polícia atende a esses pedidos. Então isso está gerando também um desconforto na sociedade. Esse ministro, ele escala o seu delegado da Polícia Federal. Tá? E ele determina que faça isso ou aquilo. E quando o delegado, por ordem dele, pede, por exemplo, a busca e apreensão, e ele assina embaixo, ele fala, a Polícia Federal. Não é a Polícia Federal. Não é a Polícia Federal. E ponto final. É ele que quer fazer isso aí. É uma interferência buscando atingir seus objetivos, que, no meu entender, é o poder. Ô, presidente, ontem a gente viu lá